pode baixar um pouquinho para não ficar tão... Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco na nossa aula de teologia, no nosso curso de teologia. Tem sido uma experiência fantástica estar com você nessas últimas 5 semanas e agora a gente vai entrar num assunto muito importante da Bíblia, muito especial. Como é que você está passando? Está tudo bem? Você tem conseguido estudar, tem conseguido fazer as tarefas de casa? Veja, as tarefas de casa, elas são importantes para que você vá aprendendo não apenas o conteúdo que a gente estuda na Bíblia, mas que você aprofunde um pouco mais esse conhecimento, vá um pouco além da superfície para compreender exatamente aquilo que a palavra de Deus deseja nos ensinar. Então, a gente vai ter hoje uma experiência fantástica de aprender conteúdos maravilhosos da palavra de Deus. E hoje, o nosso assunto de hoje, da nossa escola missionária, do nosso curso de teologia, aula número 5, nós vamos entrar no assunto da redenção. Lembrando, a gente dividiu toda a história da Bíblia, toda a Bíblia resumida em 4 etapas. A criação, onde nós vimos nas últimas aulas como que Deus criou todas as coisas, como que Ele criou a humanidade. E na aula passada a gente viu sobre a queda, a definição de pecado, o que aconteceu com Adão e Eva, quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva e como que isso inverteu completamente a criação que Deus havia feito, né, em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, o assunto que a gente vai ver hoje, ele entra já agora nessa outra parte aqui, que é o assunto da redenção. Daqui a pouquinho, dentro de alguns dias, você vai estar recebendo a sua apostila, que tem todo o conteúdo por escrito, e mais algumas tabelas, alguns gráficos importantes, e você vai receber também uma timeline profética, que é um panorama da história bíblica desde Gênesis até Apocalipse, como que Deus criou tudo, como que houve a queda, e o período maior dessa timeline profética é o período de redenção, que é a história que Deus está promovendo através da Bíblia, da palavra de Deus para todos nós. Então a gente está vivendo ainda no período da redenção e dentro de pouco tempo, na volta de Jesus, a gente vai ter o período onde Deus vai restaurar todas as coisas como elas eram lá no início, no Jardim do Éden, e na verdade muito melhor, porque é o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para a gente. Então, vamos lá? Vamos estudar então? Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para a compreensão da palavra dEle nesse momento. Vamos orar. Querido Senhor, nós estamos aqui, Pai, todos nós como alunos, como estudantes, como eternos estudantes da Tua palavra, para entender, Senhor, as bases desse livro sagrado, a importância que esse livro tem para a nossa vida e compreender, Senhor, muitos mistérios que às vezes estão
estão ocultos a nós, mas que a Tua palavra vai nos desvendando à medida que o tempo vai passando. Que essa experiência de aprofundamento da Bíblia possa enriquecer a nossa experiência espiritual. E que a cada dia mais, Senhor, quando nós formos estudando a Tua palavra, que Teu Espírito possa abrir a nossa mente, mudar a nossa vida e nos ajudar a sermos missionários, levar a Tua palavra a muitas pessoas. Que o Teu Espírito nos ajude nesse momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos na semana passada, na nossa última aula, que Deus havia criado tudo, que houve a queda e que Deus tomou a iniciativa. A partir dali, quando Deus toma a iniciativa de salvar o ser humano, de procurar o homem e a mulher, a partir daquele momento, a gente vê o desenrolar todo da história bíblica. E nós vemos uma coisa que é fundamental, nunca se esqueça disso, por favor. A pergunta que nós fizemos semana passada, quem foi o primeiro missionário? Quem foi o primeiro missionário? Coloque aí no chat aí do YouTube, quem foi o primeiro missionário? Foi Deus? Concorda comigo? Foi ele, porque ele foi o primeiro que tomou a iniciativa, que procurou o homem e a mulher. Deus foi o primeiro missionário e a partir dali, tudo que a Bíblia vem falar daqui para frente é Deus em missão, o Espírito em missão, o Filho em missão e agora você tem todo o desenrolar da Bíblia que na verdade são as histórias que contam do que Deus estava fazendo nessa terra em missão. O capítulo de hoje, que é o capítulo 4 de Gênesis, a gente vai entrar em um assunto muito rico da Bíblia, para entender justamente sobre essa iniciativa divina. Tá bom? Então pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, capítulo 3. Para entender o capítulo 4, a gente vai entender primeiro o capítulo 3 de Gênesis, como a gente já entendeu semana passada. O relato do capítulo 3 termina basicamente dizendo o seguinte no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que isso significa? Que naquele dia houve sim um sacrifício aqui nessa terra. Que sacrifício que foi feito? Alguém morreu nesse dia? Alguém morreu. Quem morreu? O Filho de Deus. Como assim o Filho de Deus? Naquele dia, um cordeiro foi morto, e no momento em que aquele cordeirinho foi morto, o que estaria acontecendo no futuro? O cordeiro que foi morto naquele dia representava o Filho de Deus, que na verdade morreria 2.000 anos, 2.000 anos não, mais ou menos uns 3.500 anos depois. Então naquele dia, a Bíblia diz que haveria morte, e houve de fato morte naquele dia, porque quem morreu não foi Adão e Eva, mas quem morreu naquele dia foi justamente um cordeiro inocente, uma vítima inocente. E aí o relato continua dizendo que Deus então disse no verso 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Agora olha o verso 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eu quero que você se atente muito para isso aqui, porque a gente vai entrar num assunto agora muito interessante da Bíblia, e nós temos algumas perguntas a fazer para guiar a nossa aula de hoje. Para entender o capítulo 4, a gente vai, na verdade, do capítulo 4 até chegar no capítulo 6 hoje, nós vamos dar um pulo maior. A gente vai conversar sobre isso. Santuário em Gênesis, será que o livro de Gênesis falou sobre santuário? Por que Caim matou Abel? Como que era o mundo antes do dilúvio? Será que Deus se arrependeu da criação, como diz Gênesis capítulo 6? E o que Deus fez para salvar? Então nós vamos ver sobre isso aqui, e eu quero que você se atente, essa barrinha amarela aqui, ela vai aparecer em todos os nossos estudos, tá bom? Quando você tiver a sua apostila na mão, você vai folheando a sua apostila, e à medida que você estiver folheando a sua apostila, você vai encontrar em alguns momentos, alguns personagens importantes da Bíblia, ou algumas doutrinas. Então, isso aqui é importante você notar, porque assim, a Igreja Adventista, ela acredita em 6 doutrinas, tá? 6 doutrinas. Dessas 6 doutrinas, as 6 doutrinas, que é a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, da vida cristã, são 6 doutrinas, tá bom? Dessas 6 doutrinas, isso está bem claro na apostila, das 6 doutrinas, você subdivide elas em 28 crenças, que são as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista.
Então, a igreja adventista, ela pegou tudo que ela precisava entender, compreender, saber a respeito da Bíblia e dividiu em 6 categorias, a doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã, doutrina dos eventos finais, e você tem, dentro dessas doutrinas, você tem crenças, que são 28 crenças. Então, à medida que a gente for estudando a Bíblia, você vai encontrar essa barrinha amarela aqui, na sua apostila, que diz assim, ó, nessa parte da história da Bíblia, nós detectamos uma crença. E aí aparece qual que é a crença, tá bom? Eu dei um exemplo aqui da crença número 5, Deus e Espírito Santo, que vai aparecer aqui no nosso estudo hoje, tá? Então, eu não vou falar de todas as crenças que vão aparecendo, mas você vai vendo na apostila as 28 crenças espalhadas pelo conteúdo da Bíblia, certo? Então, a gente vai entender algo muito interessante. A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte, o que o Jardim do Éden tem a ver com o santuário? Tem alguma relação? Sim, nós temos algumas relações muito interessantes do santuário e nós vamos ver isso hoje, especialmente o verso 24, que diz assim, ó, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, ao oriente do Jardim do Éden. Olha que interessante, ao oriente do Éden, ou seja, ao lado leste, onde o sol nasce, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Há um estudo muito bonito que mostra a relação entre o Jardim do Éden e justamente o santuário. Quer ver? Vamos lá? Então vamos para o quadro aqui. Olha que interessante, o que a gente vai ver aqui. Nós temos o santuário, quando eu digo, eu estou falando daquele santuário que foi construído no deserto. O santuário, ele era, olhando de cima o mapa, ele era basicamente assim. Você tinha aqui o santuário aqui dentro, né, onde tinha o lugar santíssimo, vou colocar 2 S, se estiver pequenininho aqui, é só fins ilustrativos, tá? E você tinha aqui o altar de sacrifícios, a pia, então o pecador, quando vinha, ele entrava por essa porta, que era a única entrada para o santuário, tá? Por que eu fiz a planta desenhada assim, olhando de cima? Isso aqui são as cortinas que, como se fosse uma cerca, um muro que separava o acampamento de Israel do santuário, do pátio do santuário. Por que eu fiz o desenho dessa forma? Porque aqui, se você lembra, nós temos o lado leste, aqui em cima o lado norte, o lado oeste e o lado sul. Por que a porta do santuário ficava virada para lá, para aquela direção? Porque é aqui, nessa direção, que nasce o sol, certo? É pelo lado leste. Se você estiver querendo se orientar na sua casa, saber onde que é o leste da sua casa, é só você olhar onde o sol está nascendo. Fique de frente para o sol e você sabe que é de lá que é o lado leste. E por que o santuário era virado para o lado leste? Porque no momento em que o adorador ele entrava no santuário, ele estava dando as costas para o sol. Porque o sol, na época da Bíblia, já era um astro adorado por muitas pessoas. Então, no momento em que o povo de Deus entrava no santuário, ele dava as costas para o sol, como se quisesse dizer que nós não queremos ter relação nenhuma com esses astros, com esses deuses, essa mitologia que estava envolvida naquele povo e muitos povos ao redor ali do povo de Israel. Então, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 4, capítulo 3, verso 24, que o Jardim do Éden, ele tinha a árvore da vida, está aqui a árvore da vida, certo? E no lado leste você tinha então uma barreira que Deus colocou para que o homem e a mulher não pudessem entrar, porque essa entrada do Jardim do Éden, essa porta do Éden, ficava virado para o leste. Então, a primeira referência que nós temos ao santuário é justamente aqui, a orientação. O Jardim do Éden era virado para o lado leste, assim como o santuário era virado também. Há uma outra coisa interessante. No santuário, você tinha aqui, eu vou colocar aqui, os querubins. Querubins. Onde que os querubins estavam? Os querubins, de acordo com a Bíblia, estavam aqui, em cima da arca. Gênesis, no capítulo 3,
verso 24 também fala da existência dos querubins, é uma outra relação. O outro ponto, a árvore da vida não era qualquer pessoa que podia entrar, então aqui você tinha um acesso vetado. Então, no Jardim do Éden, Adão e Eva não poderiam entrar aqui para pegar a árvore da vida, para ter um encontro na árvore da vida. No santuário também. No santuário não era qualquer pessoa que poderia entrar. Então, um acesso vetado. É interessante porque nós vemos uma outra semelhança no relato da criação e na construção do santuário. Você tem, então, uma aprovação, uma conclusão e uma bênção. Olha só, quando a gente está falando sobre a criação, Deus ele concluiu, ele primeiro, quando ele terminou a obra da criação, ele fez uma aprovação, dizendo que tudo era muito bom, ele fez uma conclusão e por fim ele deu uma bênção. Na construção do santuário segue a mesma lógica. Primeiro Deus fez uma aprovação, ele aprovou, ele concluiu e depois ele deu uma bênção também. Na apostila tem todas as referências bíblicas para você olhar. Outro ponto interessante, o ponto 5, você já viu que eu tenho uma tendência de descer o morro aqui, né? Pois é. O ponto 5 é uma referência muito interessante de que Deus andava. A Bíblia não diz que Deus andava no meio do jardim, andava na viração do dia? Pois é, andava e habitava. No santuário, Deus falou, faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o mesmo modo de Deus tratar o homem e a mulher no Jardim do Éden, Deus agora no santuário faz o mesmo, tá bom? Um outro ponto interessante, olha que interessante isso aqui. O ponto número 6, a sexta referência do santuário com o Jardim do Éden, é que a Bíblia diz que Deus pediu para que o homem cultivasse, para cultivar e para guardar. Deus pediu, Adão, você tem uma função, você tem um trabalho aqui. Que função é essa, Senhor? Você vai cultivar e guardar. Os dois verbos em hebraico dessas palavras aqui são os mesmos dois verbos usados para um povo chamado levitas. Os levitas que serviam aqui no santuário, as duas palavras em hebraico de cultivar e guardar, que Deus deu a função para o homem e para a mulher, Deus falou que os levitas deveriam fazer o mesmo, tá bom? Então é uma relação muito próxima. Outra coisa interessante, algumas figuras semelhantes nós vemos no Jardim do Éden e nós encontramos lá também. Quer ver uma figura? O candelabro. Você tem o candelabro aqui. Você tem aqui o candelabro, que nada mais é do que uma referência a uma árvore. Quando você vê Salomão, logo mais na frente, construindo o santuário, você vê algo muito interessante. Ele enche de folhas, de essas bolas aqui que estavam na parte de cima, que era onde continha a grande parte do óleo, ele fez como se fossem as romãs. Então ele encheu de referências de um jardim, de uma árvore no santuário. Interessante isso, né? Outra coisa interessante, a criação que Deus fez aqui, ela durou exatamente 6 dias e Deus descansou no 7º, certo? E quando a gente vê sobre o santuário, nós temos, na criação ainda, né? Deus criou o primeiro dia, onde começa dizendo, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E no final das contas você vê o sábado chegando, tá? Então são 6 dias o tempo e o sábado no final. Quando você vê sobre a criação do santuário, ou a construção do santuário, existem 6 sessões introduzidas com a palavra, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor, por 6 vezes, e seguida por uma 7ª, que é uma declaração somente sobre o sábado. Então existe uma relação muito próxima entre o santuário e o Jardim do Éden. E olha que interessante, a 9ª e última referência, a relação entre o Jardim do Éden e o santuário, é que aqui nós temos uma coisa interessante. O santuário ele foi erguido, foi levantado
no primeiro dia do primeiro mês, do primeiro ano do calendário judaico. O calendário judaico começou ali na construção do santuário. E o dia do ano novo hebraico, ele marca justamente o fim da criação do mundo. O fim da criação do mundo. Então, o calendário judaico, o calendário hebreu, na verdade, ele foi montado em cima, baseado justamente na criação do mundo. Quando eles entenderam que acabou a criação, então começa ali o calendário judaico. Tá? Existe uma relação muito próxima entre o Jardim do Éden e também entre o santuário que foi construído no deserto. Agora, uma coisa importante você lembrar, quando o homem e a mulher foram colocados no Jardim do Éden, foi esperado que eles tivessem uma comunhão muito profunda com Deus, um relacionamento na presença de Deus maravilhoso. Mas o que aconteceu? Eles perderam isso ao cometerem o pecado. E aqui tem uma frase na apostila que diz assim, ó, a maior perda na queda não foi a expulsão de Adão e Eva do jardim, mas a perda da possibilidade de estar na presença imediata de Deus. Interessante isso, né? Agora, quando a gente fala sobre, nós vamos avançar agora, vamos para um outro ponto, porque o santuário, a relação do santuário com o Jardim do Éden, nós já vimos. Agora, nós vamos entrar numa seção muito interessante, que é o próprio capítulo 4, que reforça a doutrina do santuário, que a gente já viu aqui e vai ver mais para frente também. No capítulo 4, nós temos a partir do primeiro verso, uma história bem conhecida, a história de Caim e Abel. A gente entende que Caim era o irmão mais velho, Abel era o irmão mais novo. Naquela relação de dois irmãos, certamente Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas nós temos aqui algo que nos ajuda a entender um pouquinho o problema que aconteceu com Caim e com Abel. Tá? Primeiro nós temos aqui o início do sistema de sacrifício. O que era um sacrifício? Era uma vítima inocente, um pecador e um ato de fé. Então Caim, ou Abel, Adão, enfim, todo mundo que morava naquele momento, a partir da idade que ele já era responsável, a gente acredita que uns 20 anos, o pecador deveria levar um cordeirinho, um animal inocente, para sacrificar a Deus. Esse seria um ato de adoração. E ao mesmo tempo para que ele tivesse seu pecado perdoado e tivesse uma experiência de salvação muito especiais ali. Se você quiser entender como que Jesus representa esses cordeiros, leia depois Isaías capítulo 53. Você vai entender bem a relação de Jesus com os cordeirinhos do Antigo Testamento. Mas aí nós temos um princípio que eu queria que você entendesse bem. Qual que era o problema de Caim? Qual que era o grande problema que Caim tinha? O problema é justamente esse aqui, ó. É que a adoração não é o que eu quero dar a Deus, mas a adoração é o que Deus pede de mim. A adoração não é o que eu quero oferecer para Deus, mas é o que Ele pede de mim. O que Deus pediu para Caim e Abel? Ofereçam para mim um animal, um cordeiro. E o que Caim fez? Arrumou um monte de frutas, o fruto do seu trabalho, e levou para Deus. Deus falou, não, mas não foi isso que eu pedi. Porque quem define o que a gente tem que fazer na nossa adoração é Deus. Então essa frase guarde bem no seu coração. A adoração não é o que eu quero dar a Deus, mas a adoração é o que Deus pede de mim. Agora, nós temos aqui um ponto muito interessante. Quando os dois irmãos chegam agora para oferecer o sacrifício, Abel faz o que era correto, faz o que Deus pediu. Caim levou fruto do seu trabalho, uma cesta de frutas, várias coisas do campo. Não havia nada que tivesse sangue ali, porque na compreensão do Antigo Testamento, era o sangue que fazia a remissão do pecado. Os dois chegam diante de Deus, oferecem as suas ofertas e Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Resultado, a Bíblia diz no capítulo 4, verso 5, diz que ao passo de que Caim da sua oferta, Deus não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Aqui nós temos um princípio interessante.
você vê exatamente a mesma coisa, o mesmo padrão que Adão e Eva tiveram, você vê o padrão repetido aqui em Caim. Porque Adão e Eva pecaram, se esconderam e Deus vai procurar os dois. Caim pecou, ou estava próximo, prestes a pecar, porque o pecado já tinha nascido no seu coração e na sua mente. Ele se escondeu na ira e, por fim, Deus então procura para poder conversar. E nós temos aqui no capítulo 4, verso 7, talvez o verso mais importante desse capítulo, que diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que isso significa ou como é que você interpreta? Eu vou perguntar como Jesus perguntava para os escribas e fariseus, né? O que tem na lei? Como interpretas? Como é que você interpreta Gênesis capítulo 4, verso 7? Se você quiser, dá uma pausa aqui no vídeo, dá um pause aqui, e tente entender um pouco a respeito desse texto. Se quiser dar uma pausa para você refletir um pouco mais, é até interessante. O capítulo 4, verso 7, diz o seguinte, eu vou ler de novo porque isso aqui é muito importante para a nossa compreensão da Bíblia. Caim, Deus falando para ele, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu já vi muitas pessoas explicando esse texto, dizendo o seguinte: ô Caim, preste atenção, meu filho, porque o pecado, ele está batendo na porta. Que porta? Deve ser a porta do coração. O pecado está batendo a porta do coração. Então, ô Caim, o pecado está batendo a porta do teu coração. Mas o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui nós temos uma explicação que muitas pessoas fazem, que ela na verdade não é muito bíblica, onde diz que o pecado é um sentimento, uma atitude que nasce no coração e que nós então temos o dever de dominar o pecado. Mas isso, queridos, dá margem a uma doutrina ou a uma heresia, na verdade, chamada perfeccionismo. O perfeccionismo, ele diz que a gente tem o poder dentro de nós de vencer o pecado, de dominar e vencer o pecado. Mas esse poder não está dentro de nós. Não somos nós quem temos que dominar o pecado. É a graça de Deus que nos ajuda nesse processo. Então, se você tem o desejo de dominar o pecado, de consertar o pecado, de fazer por conta própria, certamente você vai fracassar como Caim fracassou ao tentar fazer esse processo. Sabe qual que é o problema desse texto? É que ele tem um probleminha de tradução. A gente precisa traduzir melhor. Por quê? Porque olha só, já te adianto que o texto do jeito que está escrito aqui nas nossas Bíblias, ele não está bem traduzido. Algumas versões da Bíblia estão bem traduzidas, mas essa aqui, que a maior parte de nós utilizamos, ela não está bem traduzida. Por quê? Porque existem 3 palavras aqui que estão em vermelho: pecado, porta e dominá-lo. Essas 3 palavras aqui, elas precisam ser entendidas melhor. Primeiro, a palavra pecado, que está aqui no original, é a palavra hebraica shatat, tá? Shatat. Essa palavra é muito importante. A gente vai para o quadro agora e eu vou explicar para você como vai funcionar. Olha que interessante esse entendimento a respeito da palavra shatat e aquilo que a gente viu no texto bíblico de Gênesis 4, verso 7. A palavra shatat em hebraico, ela pode ser traduzida é uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, por pecado, como nós temos na nossa tradução aí, ou também ela pode ser traduzida como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Certo? Então, a palavra em hebraico, que é a palavra que aparece em Gênesis 4, 7, eu vou colocar aqui, Gênesis 4, verso 7, é a palavra shatat, que pode ser traduzida como pecado ou como oferta pelo pecado. Tem diferença entre as duas? É claro que tem. Um é o problema, o outro é a solução.
Só que a melhor tradução não seria pecado nesse verso, seria oferta pelo pecado. Outro problema, porta, que aparece aí no capítulo 4, verso 7, se refere à porta do coração? Não. A porta que aparece aqui não se refere à porta do coração, porque não era assim que os hebreus entendiam, compreendiam e faziam a leitura do texto. A palavra correta, ou a referência correta, porque porta é uma palavra que se refere a algo que já veio antes, se refere à porta do jardim. Agora, olha que interessante. Deus estava falando assim para Caim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, faça o que tem que fazer. Faça, vai lá, pegue um cordeirinho, se não tem, compra, dá um jeito. Mas faça o que tem que fazer. Se você fizer isso, será aceito. Mas se você não fizer assim, eu vou te dar uma chance. Existe aqui, Caim, uma oferta pelo pecado. Ou seja, Deus havia preparado um cordeiro, um animal pronto para o sacrifício, aonde? Ou onde? Na porta do jardim do Éden. Então Deus falou para Caim: Caim, você tem agora, eu te dou uma nova chance. Você pega, já tem lá preparado. Deus, eu já provi para você, do verbo prover, não sei como é que seria traduzido, como é que seria conjugado esse verbo. Mas eu, Senhor, já providenciei para você um cordeiro. E ele está onde? À porta do jardim. Então, o que Deus deu para ele aqui foi uma segunda chance. A palavra não é pecado, mas é oferta pelo pecado, e a porta não é do coração, mas é a porta do jardim do Éden. E o que fala do seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo? O desejo de quem? O desejo nesse ponto aí, nesse texto, é o direito de primogenitura. Caim era o primogênito, então ele tinha o dever de dominar, de cuidar, de proteger toda a família. E a vontade ou o desejo dos seus irmãos deveriam ser submetido a essa primogenitura dele. Ele era como se fosse um substituto do pai. Então, no momento em que Caim ele fizesse mal e não aceitasse a segunda chance de Deus, o desejo, ou seja, a vontade do seu irmão Abel prevaleceria contra ele. E resumindo, ele perderia o seu direito, o seu status de primogênito e perderia a sua autoridade. O que Caim fez? Fez justamente o que Deus pediu para ele não fazer. Ele foi lá, ele matou o seu irmão, perdeu o direito de primogenitura e agora a gente vai ver todo o desenrolar da história. Que interessante isso, né? O fato é o seguinte, é que nós temos aqui, queridos, um homem totalmente obstinado que era Caim. A gente viu aqui uma relação muito próxima entre Deus, o jardim do Éden, Caim, o santuário, tudo estava ali pronto para um sacrifício, mas infelizmente ele não aceitou. Qual que foi o resultado disso? Você então tem Caim, depois de matar Abel, Deus ainda pergunta para ele, depois do pecado, porque ele se escondeu de novo, Deus ele pergunta, por acaso, Caim, onde é que está seu irmão? Ele fala, eu não sou babá do meu irmão, eu não sou tutor dele. Então Deus faz uma conversa com ele para tentar resgatar o coração obstinado e rebelde desse rapaz. O resultado é que Caim ele decide para sempre se afastar de Deus. E qual foi o problema disso? Nós temos o início de algumas coisas. Uma delas, Gênesis capítulo 4, verso 17, diz que Caim coabitou com a sua mulher e eles conceberam e deram à luz a um filho, e chamaram esse filho de Enoque. E Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Por que Caim colocou o nome da cidade de Enoque? Sabe por quê? Porque Enoque significa iniciação, dedicação, um novo começo. O que ele queria, na verdade, com isso? Olha só que interessante. Ao criar a primeira cidade e colocar o nome de Enoque, ele queria recomeçar todas as coisas, mas agora sem Deus. É como se ele dissesse, a partir de agora, Senhor, nós cuidamos de nós mesmos. A gente cuida da gente, não precisa o Senhor estar junto conosco.
Ele foge da presença de Deus. Então, a construção da primeira cidade da Bíblia, registrada aqui, foi um ato de rebeldia, de desconfiança, desobediência e de isolamento. E a primeira cidade se tornou um símbolo de autossuficiência e de independência da presença de Deus. Que tristeza isso, né? Inclusive, a Bíblia diz que Caim, ele fugiu, ele foi para a terra de Nod, né? Como diz aí na Bíblia, ele fugiu para a terra de Nod, que significa em hebraico, no verso 16, a gente está vendo, retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod em hebraico significa terra de fuga. Então ele fugiu de Deus, habitou, criou uma cidade, e essa cidade que ele criou, que mais tarde seria cheia de violência, cheia de problemas, então nós vemos aqui o início de um grande pecado que acabou acontecendo. Não apenas o pecado de Caim, mas as consequências em toda a sua descendência. Tá? Bom, o capítulo 4 ele tem muitas coisas, mas a gente agora vai continuar estudando agora. Eu queria que você se atentasse comigo no capítulo 4, no verso 26. Caim matou Abel, que era um filho mais obediente, havia morrido agora, então Adão e Eva têm um novo filho, e botam o nome dele de Sete. E no verso 26 diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É como se existisse uma linhagem que Deus havia instituído para que as pessoas adorassem e buscassem a Deus. Por quê? Porque Caim já tinha desenvolvido a sua própria linhagem terrível, que acabou contaminando toda a terra. O capítulo 5 nós não vamos entrar agora, a gente vai entrar no final da aula, tá? Mas a gente agora vai para o capítulo número 6, tá bom? Muito bem, primeira cidade nós já vimos, agora vamos falar sobre uma parte interessante. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 1, depois que Caim teve filhos e mais filhos e tudo o que aconteceu, diz a Bíblia o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. A gente começa a ver aqui uma distinção entre filhos de Deus e filhas dos homens, como está aqui. Algumas religiões, alguns irmãos evangélicos, alguns testemunhos de Jeová e outras religiões acreditam que filhos de Deus é uma referência aos anjos. Então os anjos estavam no céu e eles olharam aqui para a terra e viram as mulheres, as moças, e falaram: olha que coisa linda, a gente está tendo um vislumbre maravilhoso das mulheres da terra. E eles então vieram, casaram-se com essas mulheres e tiveram filhos, como a Bíblia diz, homens gigantes, varões de renome na antiguidade, como diz no final do verso 4. Mas é exatamente assim que aconteceu? Se você olhar a referência bíblica do que Jesus fala, ele fala que os anjos não têm essa relação de intimidade sexual como os seres humanos têm. Então, como é que os anjos desceriam aqui? Na verdade, aqui não se trata de anjos. A referência aos filhos de Deus é a descendência de Sete, do descendente de Adão e Eva, o substituto de Abel. Ele que invocou o nome do Senhor e todos os seus filhos que vieram depois dele, ele criou uma linhagem muito importante na Bíblia, que foram as pessoas fiéis a Deus. Esses homens habitavam nas montanhas, eles entenderam que deveriam, em algum momento, se sentir um pouco separados da contaminação que havia nas grandes cidades. Eles se afastaram e habitaram nas montanhas, pelo que nós entendemos. Só que a maldade havia tomado uma proporção muito grande. Os filhos de Deus que estavam no alto das montanhas olharam as filhas dos homens, que eram as descendentes de Caim e toda a sua linhagem, e decidiram descer até lá para poder casar. Mas não é apenas o casamento, mas a poligamia. Eles não queriam ter apenas uma esposa, eles queriam ter várias esposas. Começou ali um período de depravação muito grande. E o que aconteceu então? No capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: então se arrependeu
A pergunta que eu faço para você é: será que Deus se arrependeu? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Será que Deus se arrependeu como a gente, né? Olha, será que eu faço tal coisa? Eu vou fazer. Depois fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso, me arrependi. Não devia ter feito isso, foi um grande problema. Não é esse arrependimento de não prever o que aconteceria. Na verdade, quando a Bíblia fala de um arrependimento humano, a gente vai para o quadro para entender isso aí. Quando a gente compreende as palavras em hebraico para arrependimento, nós temos duas palavras. A palavra shub, certo? Essa palavra shub aparece várias vezes na Bíblia, quando fala de um arrependimento humano, certo? Quando se refere aos homens. Então, quando um homem, uma humanidade, um homem, uma mulher está arrependido, a palavra hebraica que aparece é a palavra shub. Um sentido de arrependimento, de decisão de voltar atrás, de mudar o seu procedimento. A palavra que aparece em Gênesis capítulo 6, verso 6, é a palavra naham, que se refere apenas ao arrependimento divino. O que significa essa palavra naham na Bíblia, especialmente no capítulo 6, verso 6? É uma tristeza profunda. Sabe quando a gente faz um projeto, alguma coisa, ou toma uma decisão e a gente percebe que deu tudo errado, a gente sente uma tristeza muito grande e um arrependimento de não deveria ter feito aquilo. Essa palavra é uma palavra que tenta expressar o sentimento de Deus. Não é um arrependimento daquilo que, nossa, se eu soubesse que o homem ia cair no pecado, eu não teria feito. Não é nesse sentido. É no sentido de que Deus, ao criar o homem e a mulher, desejou tudo de bom para eles, que a humanidade fosse algo muito bonito, como uma expressão do seu amor. Mas qual foi o resultado? A gente vê na Bíblia que Deus ele sentiu uma tristeza muito profunda por ver onde o ser humano estava metido. Por ver o ser humano caindo em pecado, degradado, afundado na lama do pecado, e nós vemos um grande problema. Essa tristeza profunda de Deus foi o motivo de Deus dizer: eu estou profundamente triste. A palavra mais parecida na tradução para naham seria um arrependimento, mas o sentido original é uma tristeza profunda que Deus sentiu, porque ele sabia tudo o que aconteceria. Agora, Deus ele sentiu uma tristeza muito profunda, e é interessante notar que o arrependimento divino não traz uma mudança no ser, em Deus, não traz uma mudança nele, mas sim no modo de tratar o ser humano. Então Deus estava profundamente triste, e agora ele vai mandar o dilúvio. E a pergunta que eu faço para você é: será que Deus deu alguma chance para aquele povo? Deus deu alguma chance para aquelas pessoas? Porque, analisando bem, é o seguinte: bom, estou profundamente triste com a humanidade. Eu vi as consequências de Adão e o seu pecado, as consequências de Caim e seu pecado, a depravação que ele fez. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com todo mundo e vou recomeçar tudo. Será que Deus, ao fazer isso, ao promover um juízo, ao recomeçar tudo, será que Deus deu alguma chance para aquelas pessoas? Vamos à Bíblia? No capítulo 6, no verso 3, nós temos a primeira chance. A primeira chance que Deus deu, Gênesis capítulo 6, verso 3. Que chance foi essa? Diz assim, ó: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que isso significa? Muitas pessoas entendem que Adão e Eva viviam 900 anos, 800 anos, as pessoas lá, e agora Deus falou: o homem está vivendo muito tempo na terra, vamos encurtar esse tempo só para 120 anos, e vai ser o limite que alguém vai conseguir viver nessa terra, 120 anos. Mas não é isso que significa o texto. Quando a Bíblia diz que Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, qual que é o sentido dessa frase e os 120 anos? Deus estava dizendo o seguinte: o poder do meu espírito de convencer alguém, de mudar a sua vida e de transformar, que é o poder do Espírito Santo, ele não vai agir por muito tempo.
ele vai agir somente por 120 anos, porque da declaração de Deus até o dilúvio durou exatamente 120 anos. Então, o Espírito aí é o Espírito Santo, o mesmo que Jesus disse que um dia seria enviado à Terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos aqui nesse texto uma declaração, a primeira, da ação do Espírito de Deus no coração dos antediluvianos, das pessoas que viveram antes do dilúvio. Um segundo ponto interessante é que os 120 anos não seria o tempo de vida deles, mas seria o tempo que eles teriam de oportunidade dali, daquela declaração de Deus, até o momento em que o dilúvio viesse. E esse foi o tempo de construção da arca, os 120 anos. Há um outro ponto interessante aqui, e essa é a última parte da nossa aula. O segundo ponto, qual foi a pessoa que mais viveu na terra? Qual foi a pessoa que mais viveu, de acordo com a Bíblia, que mais viveu na terra? Já tem uma cola aqui, né? Isso mesmo, Matusalém, muito bem. Matusalém foi a pessoa que mais viveu na terra. E eu pergunto para você, por que ele foi o homem que mais viveu na terra? Bom, mas será que tem uma resposta para isso? Como é que a gente sabe qual é a pessoa que mais, por que a pessoa foi ela que mais viveu na terra? Existe uma chave para a gente entender isso aqui. Vamos para o quadro. Olha que interessante, nós temos aqui o nome Matusalém ou Metusalém, tá? Matusalém. Esse homem viveu muito, foi o homem que mais viveu na história bíblica. A chave para a gente entender o tempo de graça que Deus deu para ele está no nome, no significado do nome Matusalém. Sabe o que significa o nome Matusalém? Eu vou colocar aqui. Significa quando morrer o juízo virá. Quando morrer, o juízo virá. O que significa isso? Significa que quando Matusalém nasceu, e que nome que a gente vai dar para essa criança? Em consulta com Deus, Deus falou, coloque o nome de Matusalém. Por que Matusalém? Porque quando esse menino, ou esse homem, ou esse idoso, morresse, Deus enviaria um juízo para a terra. Agora, olha que interessante, você consegue imaginar o Matusalémzinho pequenininho correndo assim na rua, tropeçando numa pedra, as pessoas olhando e falou, não deixe essa criança cair, por favor, porque se ela morrer, no dia que ela morrer, vai vir um juízo sobre a terra. Então as pessoas já sabiam, pelo próprio nome desse homem chamado Matusalém, que quando ele morresse viria um juízo sobre a terra, Deus julgaria as ações erradas do ser humano. Agora olha que interessante, a pergunta é, quando Matusalém morreu, será que houve, naquele momento, realmente um juízo na terra? Para a gente entender isso, nós precisamos entender alguns textos bíblicos. O primeiro, todos eles estão em Gênesis, capítulo 5, verso 25. Ali diz, vamos olhar aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 5, verso 25. Diz assim, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então, para a gente entender quantos anos Matusalém viveu, é só a gente colocar aqui, ele com 187 anos, ele gerou Lameque, seu filho, tá? O próximo verso é o verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Então, quando Lameque tinha 182 anos, ele gerou um filho. Isso está em Gênesis capítulo 5, verso 28. Tá bom? E depois nós temos no capítulo 7, no verso 6, o seguinte, quando Noé tinha 600 anos de idade, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora olha que interessante, capítulo 7, verso 6, você tem aqui 600 anos. Vamos às contas, 7 mais 2, 9, 8 mais 8, 16, 6, 7, 8, 9. Exatamente no ano em que Matusalém morreu, foi exatamente nesse ano que aconteceu o grande dilúvio.
O que isso significa? Você consegue imaginar Matusalém vivendo 969 anos? Por que ele foi o homem que mais viveu nessa terra? Sabe por quê? Porque cada dia de vida daquele homem era um dia a mais de oportunidade que os habitantes da terra tinham de se arrepender e de correr para os braços de Deus e aceitar o apelo do Espírito Santo. Cada dia, eu consigo imaginar, a Bíblia não diz isso, mas eu consigo imaginar Matusalém olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu não aguento mais viver. Eu já estou aqui cansado, Senhor, os meus ombros, meus braços, minhas pernas, nada mais funciona, não consigo andar direito. Matusalém, aguenta só mais um pouco. Passaram-se alguns anos, Matusalém reclama de novo: Senhor, eu não aguento mais, eu estou exausto, Senhor. Eu já vivi mais do que todos os meus antepassados, mais do que Adão, que comeu da árvore da vida. Calma, Matusalém, aguenta só mais um pouco, aguenta só mais um pouco. E Deus estendeu a vida desse homem o tanto que ele pôde, porque cada dia de vida de Matusalém era uma declaração aberta de que quando ele morresse, Deus enviaria um juízo. Então, antes do juízo, as pessoas teriam oportunidade de se arrepender. Que coisa linda isso, né? Sabe o que isso mostra? Isso mostra para mim uma palavra na Bíblia que aparece desde o início dela e vai até a última parte da Bíblia. É a palavra graça. A graça de Deus, o amor de Deus. A graça é esse ato maravilhoso de Deus de dar para alguém algo que não merece. E Deus fez isso para a humanidade no capítulo 5 e 6, para que Matusalém, o homem que mais viveu na terra, para que a vida dele fosse um testemunho para todo mundo, de que quando ele morresse, o juízo viria. Que coisa linda, né? Entender sobre a graça de Deus. Veja, Deus, ele deu para aquele povo, antes do dilúvio, ele deu 969 anos de aviso. É mais do que 10 gerações que viveram nessa terra. 10 gerações, olha, daqui a 1000 anos vai acontecer alguma coisa, e vai passando o tempo, vai se aproximando, as pessoas vão vendo o tempo rodar e não tomam nenhuma decisão. O mesmo acontece hoje. A gente está vendo exatamente isso hoje, as profecias da Bíblia que apontam para a volta de Jesus, que apontam para a escatologia, o final dos tempos. O que a gente vê? As pessoas se afastando mais ainda, ao invés de se aproximarem mais de Deus. Então, Deus deu 969 anos, Deus deu 120 anos, dentro desses 969 anos, que era a ação direta do Espírito de Deus. Essa foi a primeira, a vida de Matusalém foi a segunda, e a terceira, olha que interessante, a terceira foi a construção da própria arca. A construção da arca, todo o trabalho que estava sendo feito, tudo aquilo ali foi uma pregação para que os homens pudessem se arrepender e decidir voltar para os caminhos de Deus. Sabe, queridos, eu vejo aqui um Deus de grande amor. Muitas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de braveza, um Deus de juízo, um Deus que só chega para matar e destruir. Eu vejo um Deus diferente. Eu vejo o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Um Deus que foi trabalhando no coração das pessoas para que elas pudessem entender e aceitar o plano que Deus tinha traçado. Sabe por que Deus tem uma graça maravilhosa e um amor muito grande? Porque Deus é um missionário. E missionários têm que ter isso, têm que ter uma compreensão que vai além do que a gente consegue ver. Missionários, como Deus, têm que ter uma visão da graça e uma visão muito abrangente do que é o amor, para que eles possam compreender de verdade o papel que eles têm a desempenhar. Deus tomou iniciativa tanto para Adão e Eva, quanto para Caim, quanto para os habitantes antes do dilúvio, para que eles pudessem aceitar a maravilhosa graça de Cristo Jesus. E quando a gente fala da arca, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Essa vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, onde a gente vai estudar de maneira muito especial o que aconteceu naquele momento tão importante, quando o dilúvio veio e acabou com toda a terra, para que Deus recomeçasse todas as coisas. Então a gente viu aqui nesse capítulo 4, o início do plano da redenção, as oportunidades que Deus deu para Caim, os habitantes antes do dilúvio e todos os outros, ao enviar a arca para sobreviver ao dilúvio.
E na próxima semana nós vamos estudar sobre o dilúvio e tudo o que aconteceu também. Então esse vai ser um estudo muito especial, muito importante, e a tarefa de casa de hoje é bem simples, dessa semana, é ler Gênesis do capítulo 7, que fala sobre o dilúvio, que é o que a gente vai entrar, até o capítulo 12, que é o capítulo, talvez um dos mais importantes para entender o Antigo Testamento. Eu acho que às vezes eu uso muito a palavra importante, né? Porque para mim tudo é muito importante, mas o capítulo 12, vamos mudar, ele é essencial, ele é elementar, ele é uma palavra que eu ouvi esses dias, eu achei muito bonita, basilar, é base para entender todo o Antigo Testamento. Leia Gênesis do capítulo 7 ao capítulo 12 e o livro História da Redenção, capítulo 7 e 8, para entender uma grande verdade a respeito do dilúvio. Que Deus abençoe muito você. Os comentários a gente vai estar dando uma olhada em tudo. Se tiver alguma dúvida a respeito dessa aula, pode deixar aí que a gente vai conversando ou no grupo do WhatsApp ou na próxima aula. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que a gente possa ter uma excelente semana. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento onde nós estudamos a Tua Palavra. Em quase 1 hora, Senhor, estivemos aqui compreendendo as Sagradas Escrituras. Que Teu Espírito nos ajude e nos abençoe a acreditarmos na Tua graça, a confiarmos na Tua graça e sermos portadores da Tua graça a muitas pessoas. Dá-nos a Tua graça nesse momento, o Teu amor e Teu Espírito sobre nós. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser.